A chuva fustigava o telhado da casa simples, um som rítmico que costumava trazer paz, mas que naquela tarde de sábado carregava um presságio sombrio. Dona Mercedes, com as mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho honesto, observou o carro de luxo estacionar à porta. O brilho do verniz contrastava com a humildade do jardim que ela e Mário cuidaram por 5 décadas. Ao ver os filhos, Ricardo e Fernanda, descerem do veículo, um misto de alegria e estranheza percorreu sua espinha. Mário, os meninos chegaram, exclamou ela, limpando a ansiedade no avental. Mário, o velho marceneiro cujas mãos agora tremiam levemente, deixou de lado a ferramenta que manuseava. Ele já não possuía a força bruta de outrora, mas mantinha a percepção aguçada de quem aprendeu a ler a alma humana através da madeira. A entrada dos filhos trouxe um ar gélido para dentro da sala aquecida por lembranças. Ricardo exibia o sucesso em cada detalhe, do terno sob medida ao relógio caríssimo, enquanto Fernanda carregava uma bolsa que valia mais que todo o mobiliário daquela casa. O cumprimento foi distante, um aceno que substituiu o abraço que os pais tanto ansiavam. Que surpresa boa ver vocês! Vou fazer café, ofereceu Mercedes, tentando ignorar o desconforto. No entanto, a negativa veio rápida e cortante. Não precisa, mãe. A gente não vai ficar muito tempo, retrucou Fernanda, com o olhar fixo no celular. Mário, sentindo o peso do silêncio que se seguiu, confrontou a situação com a franqueza de um pai. Então, o que traz vocês aqui? Perguntou ele, a voz ecoando com uma autoridade que o tempo não conseguiu apagar. A resposta veio carregada de um pragmatismo cruel, disfarçado de preocupação. Ricardo começou a falar sobre o futuro, sobre a fragilidade física dos pais e a suposta incapacidade de manterem a casa sozinhos. Vocês estão envelhecendo, disparou Fernanda, sem qualquer suavidade. A casa está caindo aos pedaços e vocês mal conseguem se cuidar. Mário tentou defender sua autonomia, alegando que ainda se viravam bem, mas foi interrompido pela insistência cínica do filho. Pai, não se vira. O senhor mal anda direito e a mãe vive com dor. Isso aqui não tem condição. Para Mercedes, cada palavra era um golpe em seu coração, ela olhava para as marcas no batente da porta, onde medira o crescimento daqueles mesmos filhos que agora a tratavam como um fardo descartável. O plano foi apresentado como uma solução benéfica, uma viagem para conhecer um lugar tranquilo no interior. Sob pressão e movidos por uma confiança cega no sangue do próprio sangue, os idosos cederam. Vamos levar vocês hoje mesmo. Já arrumamos as coisas, só precisam pegar algumas roupas, ordenou Ricardo. Mercedes, em um gesto de puro instinto e afeto, pegou a branquinha, sua pequena cabra de estimação, recusando-se a deixá-la para trás. Mário, por sua vez, agarrou a mala velha de couro, a mesma que os acompanhará desde o dia do casamento. O que os filhos não sabiam, e o que o leitor logo descobriria, é que aquela mala não continha apenas trapos, mas o segredo que ditaria o fim daquela história. A viagem foi um exercício de abandono em movimento. No banco de trás, o casal permanecia em silêncio enquanto a paisagem urbana dava lugar a campos desolados sob um céu de chumbo. Após 2 horas de estrada, o isolamento era absoluto. Onde exatamente fica esse lugar? Questionou Mário, a desconfiança agora transformada em pavor. Logo ali, respondeu Ricardo de forma seca. Quando o carro finalmente parou no acostamento de uma estrada deserta, o motor foi desligado e o único som audível era o da chuva impiedosa. O olhar que Ricardo dirigiu aos pais pelo retrovisor não continha um pingo de remorso, era a frieza de quem executa uma tarefa incômoda e quer se livrar dela o quanto antes. A confissão da traição foi direta e brutal, desprovida de qualquer máscara de humanidade. Desculpa, mas a gente não pode mais cuidar de vocês, declarou Ricardo. O choque paralisou Mercedes, que mal conseguia processar a frase seguinte de Fernanda: isso está pesando demais. Vocês dão trabalho, dão despesa e a gente tem nossas vidas. O apelo de Mário, lembrando-os da paternidade e de todo o sacrifício feito para que eles tivessem o sucesso que ostentavam, foi recebido com um desdém final. A gente agradece por tudo, mas agora vocês não servem para mais nada. É a verdade. Aquela sentença ecoou como um trovão, selando o destino dos pais no meio do nada, sob o açoite da tempestade.
O ato final da expulsão foi rápido. Ricardo jogou a mala velha no chão lamacento e Fernanda abriu a porta traseira, ordenando que saíssem. Vamos. Alguém vai passar e ajudar, mentiu o filho, enquanto Mercedes soluçava desesperadamente, apertando a cabra contra o peito. Mário, em um último esforço de dignidade e desespero, tentou correr atrás do carro que partia, mas seus pés cansados cederam à lama e ele caiu de joelhos. As luzes vermelhas da traseira do veículo sumiram na neblina, deixando para trás dois seres humanos que deram tudo de si para criar monstros. Ali, no acostamento, a solidão era tão densa quanto a chuva que os encharcava até os ossos. Sozinhos e humilhados, Mercedes e Mário buscaram abrigo sob uma árvore antiga. Foi então que Mário, com as mãos trêmulas e os olhos nublados pelas lágrimas e pela água da chuva, abriu a velha mala de couro. Ele não buscava roupas secas, mas a segurança que previra décadas atrás. Entre as fotos amareladas e os documentos antigos, havia um compartimento falso que Ricardo e Fernanda, em sua pressa e arrogância, jamais se deram ao trabalho de investigar. Dentro dele, repousavam apólices de seguro, títulos de propriedade de terras valiosas e uma quantia em joias de família que Mário havia economizado e investido silenciosamente durante toda a sua vida de carpinteiro, guardando para uma emergência que ele torcia para que nunca chegasse. A reviravolta aconteceu semanas depois. Os filhos, movidos pela ganância de vender a casa dos pais, descobriram documentos que indicavam a existência de uma fortuna oculta. O arrependimento não nasceu do amor, mas da perda financeira. Eles voltaram àquela estrada deserta, desesperados, mas os pais já não estavam lá. Mercedes e Mário haviam sido resgatados por um caminhoneiro bondoso e, com os recursos da mala, mudaram-se para uma cidade onde ninguém os conhecia como velhos inúteis. Quando Ricardo e Fernanda finalmente localizaram um novo endereço, encontraram apenas um advogado que lhes entregou uma nota curta e definitiva, escrita pela mão firme de Mário, que não mais tremia. A mensagem era um espelho da alma dos filhos. Vocês disseram que não servíamos para mais nada, então decidimos que nossa herança também não serviria para vocês, dizia o bilhete. O choro de arrependimento que os filhos derramaram não foi pela falta que os pais faziam, mas pelo vazio de suas próprias contas bancárias e pela percepção de que tinham jogado fora o tesouro mais valioso por causa de uma mala que julgavam velha demais para ser aberta. Enquanto isso, em uma varanda ensolarada longe dali, Dona Mercedes servia café para Mário, enquanto a Branquinha pastava em paz, provando que o valor de uma vida não se mede pelo que se ganha, mas pelo que se guarda no coração. A desolação de Mário era uma ferida aberta no meio do asfalto, onde a lama das calças se misturava à amargura das lágrimas que a chuva não conseguia lavar. Ele se levantou com uma lentidão dolorosa, cada osso clamando pelo peso da traição, e chamou a esposa com um fio de voz que mal vencia o barulho do temporal. Mercedes, ele gemeu, e aquele som partiu o que restava do coração da mulher. Ela viu o companheiro de 5 décadas, o homem que transformou madeira bruta em sustento e que nunca se permitirá vergar diante das dificuldades, desabar em soluços. Ela soltou a pequena cabra Branquinha e correu para ele, caindo de joelhos no barro frio. Ali, abraçados sob o céu de chumbo, eles choraram a morte simbólica dos filhos que amamentaram, educaram e por quem sacrificaram cada grama de juventude e patrimônio. O frio cortava a pele como navalhas, e a solidão naquele lugar ermo era um abismo intransponível. O que a gente faz agora? Perguntou Mercedes entre soluços que pareciam vir de algum lugar muito profundo de sua alma. Mário olhou ao redor, vendo apenas a estrada infinita e os campos fustigados pela água, mas seu olhar pousou na mala velha de couro, agora encharcada e pesada como um fardo de memórias. Com uma determinação que brotou das cinzas do seu orgulho, ele agarrou e fitou a esposa com uma clareza renovada. A gente sobrevive, afirmou ele, a voz recuperando a firmeza que os filhos tentaram roubar. A gente sempre sobreviveu. Eles começaram a caminhar sem rumo, seguidos pelos saltos hesitantes da cabrinha na lama, até que o perfil de uma casa abandonada surgiu na neblina como um espectro de salvação. O abrigo era precário, com o teto parcialmente cedido e o cheiro de mofo impregnando o ar, mas as paredes ofereciam uma trégua contra o vento. Mário depositou a mala no chão de terra batida enquanto Mercedes se encolhia sobre uma pedra, tremendo de frio e de choque. Como eles puderam, ela repetia para o vazio, buscando uma lógica que não existia na crueldade de Ricardo e Fernanda.
Mário não tinha palavras para confortá-la, então concentrou-se em abrir a mala para buscar roupas secas. Foi nesse momento que, sob as camadas de pano velho, ele encontrou algo que o tempo havia soterrado, um envelope amarelado e lacrado, acompanhado de uma pasta gasta e um caderninho surrado. Mercedes, vem ver isso, chamou ele, a voz oscilando entre o medo e a esperança. A curiosidade interrompeu o pranto de Mercedes, que se aproximou para observar os objetos que Mário segurava com as mãos ainda sujas de barro. "O que é isso?" perguntou ela, limpando o rosto. "Não sei ao certo, mas acho que nossa vida acabou de mudar", respondeu ele. Enquanto a noite caía sobre a cabana como um cobertor gélido, Mário conseguiu acender uma pequena fogueira com restos de madeira seca que encontrou pelos cantos. A luz das chamas dançou nas paredes rachadas, trazendo um calor que o casal não sentia desde que entrara naquele carro maldito. Branquinha se aninhou perto do fogo, e Mercedes, acariciando o bicho, lamentou os 52 anos de uma dedicação que parecia ter terminado em nada. Mário, contudo, estava absorto no envelope. A caligrafia na frente era inconfundível. Era o traço delicado da sogra, a mãe de Mercedes, que partirá há décadas deixando um segredo guardado em silêncio. "Mercedes, você lembra quando sua mãe te deu isso?" indagou ele, estendendo o papel amarelado. A lembrança emergiu como um náufrago na mente da mulher. "Lembro. Foi antes dela partir. Me entregou e disse para guardar, que um dia eu ia precisar", confessou ela, admitindo que nunca tivera coragem de abrir o envelope por medo de perturbar o passado. Mário sentou-se ao lado dela, o calor do fogo iluminando a urgência do momento. "Acho que chegou a hora", declarou ele, entregando o destino nas mãos da esposa. Com os dedos trêmulos, Mercedes rompeu o lacre que resistira ao tempo e à umidade. Dentro, havia uma carta escrita com caneta tinteiro, cujas palavras começaram a flutuar diante de seus olhos marejados. Ela começou a ler em voz alta, a voz embargada pela emoção. "Minha filha querida, se está lendo isso, é porque chegou o momento de saber a verdade. Seu pai deixou algo para você, terras que pertenciam aos avós dele em Minas. Nunca tivemos condição de cuidar, mas os papéis estão aqui. Essas terras são suas por direito. Use para ser feliz." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo estalar da madeira queimando, enquanto a magnitude daquela herança esquecida começava a ser processada pelos dois idosos. Mário pegou as escrituras antigas, aproximando os papéis do fogo para decifrar os selos de cartório e as descrições das propriedades. Eram várias glebas de terras rurais, registradas de forma impecável, aguardando por décadas o momento de serem reclamadas. "Isso aqui é sério, Mercedes", disse ele, a incredulidade dando lugar a uma percepção astuta. "São propriedades rurais, várias delas." Mercedes, ainda presa à simplicidade de sua vida anterior, questionou se aquilo não estaria vencido após tanto tempo. "Propriedade não vence. Se está registrado, é seu." "Sempre foi", explicou Mário, sentindo o peso da injustiça dos filhos ser levemente compensado pela justiça dos antepassados. Naquela noite, dentro de uma ruína à beira de uma estrada deserta, o casal não viu mais o fim de suas vidas, mas o início de uma vingança silenciosa e próspera. Eles não eram mais os velhos inúteis descartados como lixo, eram proprietários de um legado que Ricardo e Fernanda jamais poderiam tocar. O caderno surrado continha anotações de limites e nomes de vizinhos, um mapa para uma dignidade que eles achavam perdida. Mário olhou para Mercedes, e pela primeira vez em horas, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios rachados pelo frio. Eles tinham a mala, tinham a branquinha e, agora, tinham um império de terra sob seus pés, oculto sob o papel amarelado. A chuva lá fora continuava a cair, mas o som já não parecia mais uma condenação. Era como se o céu estivesse lavando o caminho para que eles pudessem trilhar uma nova estrada ao amanhecer. "Eles disseram que não servíamos para mais nada", sussurrou Mercedes, segurando a escritura contra o peito como se fosse um escudo. "Eles não sabem de nada", respondeu Mário, alimentando a fogueira com o último pedaço de madeira. Eles planejaram a partida com os primeiros raios de sol, decididos a procurar o cartório mais próximo e validar o que o destino lhes entregará na hora mais escura. A mala velha não guardava apenas roupas, mas o bilhete de volta para a liberdade.
Quando a manhã finalmente rompeu a neblina, o casal se levantou com uma energia que desafiava a idade. Eles deixaram a casa abandonada não como mendigos, mas como herdeiros de si mesmos. Os filhos, em suas vidas luxuosas e vazias, continuariam acreditando que venceram, sem saber que o maior tesouro da família fora deixado no acostamento, em uma mala que eles desprezaram por ser velha demais. Mário e Mercedes caminharam em direção ao horizonte, prontos para transformar o barro da estrada na fundação de sua nova história, enquanto a cabrinha branquinha saltitava à frente, guiando-os para o lugar onde seriam, enfim, respeitados. A revelação das terras em Minas Gerais fora apenas o primeiro tremor de um terremoto que estava prestes a reorganizar o destino de Dona Mercedes e Mário. Enquanto a chuva diminuía, transformando-se em um sussurro sobre o telhado da casa abandonada, Mário mergulhou novamente na mala, resgatando uma pasta velha que Mercedes não reconheceu de imediato. Tem mais, ele anunciou, a voz carregada de uma solenidade que ela não ouvia há décadas. É minha. Guardei há tanto tempo que tinha até esquecido. Ao abrir a pasta, certificados de ações e documentos com selos oficiais de uma época distante surgiram sob a luz da fogueira, revelando que o passado de Mário guardava um segredo financeiro tão vasto quanto o silêncio que ele manteve durante anos. Curiosa, Mercedes observou os papéis que pareciam relíquias de uma vida que ela não conhecia por completo. O que é isso? Perguntou, tocando o papel amarelado. Mário explicou que, nos anos 70, trabalhará em uma pequena marcenaria que, por falta de capital para pagar salários, oferecerá cotas da empresa aos funcionários. O dono me deu ações. Disse que, quando a empresa crescesse, eu receberia parte dos lucros. Eu achei que nunca daria em nada e segui a vida como carpinteiro autônomo, confessou ele. Ao ler o nome impresso nos certificados, Móveis Império, o coração de Mercedes deu um salto. Ela sabia que aquela era agora uma das maiores redes de varejo do país. Mário, a Móveis Império está em todo o país. Isso pode valer uma fortuna, exclamou ela, enquanto ele olhava para os documentos com uma intensidade renovada e assustadora. A possibilidade de uma riqueza súbita trouxe um silêncio reflexivo. Mário, sempre o eterno realista, ponderou que precisavam de provas concretas antes de comemorar. A gente precisa descobrir se isso tudo é real, afirmou, a voz recuperando a autoridade de um homem que retomava as rédeas da própria vida. Mercedes, entretanto, sentiu um impulso de compartilhar algo tão profundo quanto as ações de Mário. Ela voltou à mala e, debaixo das roupas molhadas, retirou um caderninho de couro gasto, preso por um elástico cansado. O que é isso? Indagou Mário. Meu diário. Escrevi durante anos cada sacrifício e cada dor que nunca tive coragem de falar, respondeu ela, apertando o objeto contra o peito como se fosse um fragmento de sua própria alma. A leitura do diário foi uma jornada dolorosa através de décadas de privação. Mário abriu na primeira página e leu em voz alta, com a voz falhando a cada palavra, hoje vendemos a aliança de ouro que Mário me deu no casamento. Ricardo precisa de material para a faculdade. O amor não está no metal, está no coração. Ele parou, olhando chocado para a mão da esposa, que ostentava uma aliança simples de prata há anos. Ele nunca soubera do sacrifício do ouro. Mercedes, ele começou, mas ela o interrompeu, pedindo que continuasse. A cada página virada, uma nova facada, a geladeira vendida para pagar a formatura de Fernanda, o terreno do casal sacrificado pelo casamento de Ricardo, o suor transformado em entrada para o apartamento da filha. O peso da ingratidão tornou-se insuportável quando Mário fechou o caderno, as lágrimas escorrendo sem controle pelas rugas de seu rosto. A gente deu tudo e eles nos jogaram fora como lixo, desabafou ele, sentindo o amargor da traição queimar mais que o frio da noite. Mas Mercedes, com uma sabedoria que só a dor absoluta pode conferir, segurou as mãos dele e discordou com firmeza. Não. Eles não nos jogaram fora, eles nos libertaram, disse ela, a voz ganhando uma força inusitada. A vida inteira vivemos para eles. Cada centavo e cada gota de suor foi para eles. Agora temos a chance de descobrir quem somos quando não estamos apenas sendo pai e mãe. A perspectiva de Mercedes transformou o abandono em uma oportunidade de renascimento. Mário olhou para a esposa e viu nela uma força que a rotina da pobreza havia mascarado por meio século. Você está certa,
concordou ele, limpando o rosto com as costas das mãos calejadas. A gente sobreviveu a coisas piores. Agora vamos descobrir o que tem nesses papéis e vamos recomeçar. O pacto foi selado ali mesmo, entre a fumaça da fogueira improvisada e o cheiro de mofo da casa em ruínas. Eles não eram mais as vítimas de uma estrada deserta, mas os arquitetos de um plano que exigia silêncio, discrição e uma dignidade que dinheiro nenhum poderia comprar. Com a determinação de quem não tem mais nada a perder, Mercedes propôs uma condição crucial para o futuro deles. Sabe o que vamos fazer quando descobrir se isso vale alguma coisa? Não vamos contar para eles. Vamos deixar que pensem que sumimos, que ficamos na miséria, sugeriu ela, com o olhar fixo nas brasas. Mário estranhou a princípio, perguntando por que de tal segredo. A gente precisa reconstruir a vida sem esperar nada deles, explicou ela. E eles precisam aprender que nem sempre dá para jogar as pessoas fora e sair impune. Mário assentiu lentamente, não era um desejo de vingança, mas uma busca por justiça poética e pela proteção de sua nova e frágil liberdade. O planejamento para o dia seguinte começou a tomar forma enquanto a madrugada avançava. Amanhã a gente vai atrás de ajuda. Alguém que entenda de leis e de ações, decidiu Mário. Ele já visualizava a jornada até a cidade mais próxima, o confronto com a burocracia e a validação de seus direitos. E se valer? Perguntou Mercedes, com um fio de esperança na voz. Mário sorriu pela primeira vez desde que fora deixado no acostamento, um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Se valer, a gente vai construir a vida que nunca tivemos, a vida que a gente merece, declarou ele, sentindo que a mala velha continha, de fato, as chaves de um novo mundo. Lá fora, a natureza parecia celebrar a decisão do casal. A chuva finalmente cessara, e as nuvens carregadas deram lugar a um céu límpido, pontilhado por estrelas que brilhavam através das frestas do teto quebrado. A cabrinha branquinha dormia tranquilamente, alheia à revolução que ocorria naquela sala de terra batida. Mercedes e Mário permaneceram acordados, as mãos dadas, pele enrugada contra pele enrugada, trocando planos e sonhos que antes eram sufocados pelas necessidades dos filhos. O medo que sentiam ao serem abandonados na estrada fora substituído por uma antecipação vibrante, a sensação de que o universo lhes dera uma segunda chance no outono de suas vidas. Quando os primeiros raios de sol começaram a pintar o horizonte de Minas Gerais, eles se levantaram com uma agilidade que desafiava seus corpos cansados. A mala velha foi fechada com cuidado, agora contendo não apenas trapos, mas o mapa para uma fortuna em terras e ações. Eles deixaram a casa abandonada sem olhar para trás, caminhando com a cabeça erguida em direção à estrada que, horas antes, fora o cenário de sua maior humilhação. O destino de Ricardo e Fernando estava agora selado pelo próprio desprezo, enquanto Mário e Mercedes seguiam para um futuro onde a única riqueza que importava era que eles finalmente reivindicavam para si mesmos. A mala velha, que antes parecia carregar apenas o peso de roupas gastas e memórias amargas, revelou-se o receptáculo de uma segunda chance, uma oportunidade de provar que a dignidade não se apaga com o tempo. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as frestas do teto quebrado da casa abandonada, Dona Mercedes despertou com o corpo clamando contra a dureza do chão de terra batida. Ela usará a mala como travesseiro, protegendo seu único tesouro. Perto da porta, Mário permanecia vigiando a estrada vazia, com o semblante de quem não pregara o olho, consumido por planos e pela necessidade de encontrar um rumo. Precisamos sair daqui, disse ele, sem desviar o olhar do horizonte. Não podemos ficar nessa casa abandonada para sempre. Mercedes levantou-se devagar, sentindo cada músculo protestar contra o esforço. Ela abriu a mala e retirou um pedaço de pão velho, dividindo-o fraternalmente com a pequena branquinha, que balia de fome. Para onde vamos? Perguntou ela, a voz ainda marcada pelo choro da noite anterior. Mário finalmente se virou, e embora seus olhos estivessem vermelhos de cansaço, brilhavam com uma determinação renovada. Para a cidade mais próxima. Tem que ter alguém que possa olhar esses papéis e nos dizer se valem alguma coisa. Ele apontou para a papelada espalhada, a carta da mãe, as escrituras de Minas e os certificados de ações da Móveis Império. A dúvida ainda assombrava Mercedes, que temia estar se abraçando a uma ilusão para não sucumbir ao desespero. E se não valerem nada? Questionou,
com medo de que a esperança fosse apenas mais um golpe do destino. Mário aproximou-se e segurou suas mãos com firmeza. Se não valerem nada, a gente recomeça do zero de qualquer jeito. Mas dessa vez vivendo para nós, não para quem não merece. Aquela declaração selou o compromisso de ambos. Juntaram os documentos, pegaram a cabrinha no colo e iniciaram a caminhada pelo asfalto quente, que ainda exalava o vapor da chuva da noite anterior, sob um sol que começava a castigar. A jornada a pé foi extenuante. Mercedes sentia os pés inchados nos sapatos velhos e Mário mancava, curvado sob o peso da mala de couro. Após quase 1 hora de silêncio e campos vazios, o ronco de um motor rompeu a monotonia. Um caminhão velho, expelindo fumaça preta, aproximou-se e Mário fez sinal. O motorista, um homem de cerca de 50 anos com o rosto gentil marcado pelo trabalho, estacionou no acostamento. Bom dia. Estão precisando de carona? Perguntou ele, retirando o boné sujo de graxa em um gesto de respeito que os filhos do casal haviam esquecido de praticar. Mário explicou que buscavam a cidade mais próxima, e o homem, sem fazer perguntas invasivas sobre a presença da cabra ou o estado deplorável em que se encontravam, apenas acenou. Subam. Vou para a Vila Esperança. Fica a uns 30 quilômetros daqui, ofereceu. Ao ouvir o nome do destino, Mercedes sentiu um calafrio de alívio percorrer seu peito. Vila Esperança, repetiu ela, como se o nome fosse um mantra. Era exatamente o que buscavam. Acomodaram-se na carroceria sobre algumas lonas e o motorista se apresentou. Meu nome é Josué. Qualquer coisa é só bater no vidro. O trajeto foi marcado pelo sacolejo do caminhão nas estradas esburacadas, mas para o casal, aquele chacoalhar era o som do progresso. Eles se olhavam em silêncio, reconhecendo em Josué a primeira centelha de humanidade genuína após o abandono. Ele não o julgou pela aparência ou pela idade, apenas estendeu a mão. Vila Esperança surgiu no horizonte como um refúgio esquecido pelo tempo, com suas ruas de paralelepípedo e uma praça central onde a vida corria sem a pressa cruel das metrópoles. Era um lugar que ainda preservava o valor do próximo. Ao chegarem à praça, Josué ajudou-os a descer e demonstrou uma preocupação paternal. Vocês têm onde ficar? Indagou. Mário foi sincero ao dizer que não, mas que daria um jeito. O caminhoneiro então indicou a pensão de Dona Rosa. É simples, mas é limpo. Fala que foi eu quem indicou, sugeriu. Mercedes, com os olhos marejados pela bondade inesperada, agradeceu profundamente. Muito obrigado, Josué. Você foi um anjo hoje. Ele sorriu com humildade, lembrando que todos um dia podem precisar de ajuda, e seguiu viagem, deixando-os naquele novo cenário. A cidade exalava uma paz antiga, com senhoras conversando nas calçadas e homens jogando dominó sob as árvores. Encontraram a pensão Vila Esperança, uma casa amarela com cheiro de café fresco e bolo caseiro. Foram recebidos por Dona Rosa, uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Pois não? Perguntou ela. Mário mencionou a indicação de Josué, e o rosto da mulher se iluminou instantaneamente. Ah, o Josué. Aquele rapaz bom. Claro, entrem, entrem. Ela os conduziu por um corredor limpo e brilhante até um quarto nos fundos, simples mas extremamente aconchegante. O quarto tinha uma cama de casal forrada com uma colcha de retalhos colorida e uma janela que se abria para um quintal repleto de árvores frutíferas. Era um contraste absoluto com a lama e a frieza do acostamento onde foram deixados. Mário, preocupado com as poucas notas que lhe restavam, perguntou sobre o valor da diária. Dona Rosa, no entanto, não respondeu de imediato. Ela os observou com um olhar profundo, capaz de ler as cicatrizes invisíveis que carregavam. Depende, disse ela calmamente. Vocês estão fugindo de algo ou procurando algo? A pergunta ecoou no quarto, desarmando as defesas que Mercedes tentará construir. Ela sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez não eram de desespero, e sim de libertação. Os dois, respondeu ela com uma sinceridade cortante. Estamos fugindo de uma dor e procurando um recomeço. Dona Rosa apenas assentiu, oferecendo um silêncio solidário que valia mais que qualquer explicação. Ali, na Vila Esperança, o casal entendeu que o destino de seus filhos já não os pertencia,
e que a verdadeira fortuna estava prestes a ser revelada entre as páginas daquela mala velha. A generosidade de Dona Rosa fluiu com a naturalidade de quem reconhece a dor sem precisar de explicações detalhadas. Ela ofereceu o teto e o sustento em troca apenas de companhia e ajuda nos afazeres, desarmando Mário, que se sentia tocado por tamanha entrega. A senhora nem nos conhece, murmurou ele, ainda atordoado. A resposta da dona da pensão foi um bálsamo para suas almas feridas: conheço o suficiente. Quem cuida de um bichinho com tanto carinho no meio de tanta dificuldade tem bom coração e isso basta. Diante daquelas palavras, Dona Mercedes desabou em um choro libertador, sentindo o peso de noites de angústia ser substituído pelo abraço de uma estranha que parecia uma mãe. Vila Esperança fazia jus ao nome, agindo como um porto seguro para aqueles que precisavam renascer. Chora, filha, chora tudo, mas depois levanta a cabeça, consolou Dona Rosa. Quando a calma finalmente retornou, Mário explicou que possuíam documentos antigos que precisavam de uma análise técnica. Sem hesitar, a anfitriã acionou sua afilhada, a doutora Clarice, uma advogada jovem e idealista. Madrinha disse que vocês precisam de ajuda jurídica, anunciou a moça ao entrar na pensão, trazendo consigo um ar de competência e a promessa de que a justiça, desta vez, estaria ao lado da honestidade. O silêncio na cozinha da pensão tornou-se denso enquanto a doutora Clarice analisava as escrituras e os certificados de ações sob a luz de um abajur. Mário e Mercedes observavam cada movimento, com o coração acelerado pela incerteza. Ao retirar os óculos, a advogada tinha uma expressão solene. "Vocês sabem o que tem aqui?" perguntou ela, pausadamente. "Não temos certeza", respondeu Mercedes, quase sem fôlego. O diagnóstico jurídico foi um choque. As terras em Minas Gerais valiam milhões devido à mineração, e os papéis da Móveis Império garantiam a Mário o status de sócio original de uma potência nacional. A revelação final da advogada foi como um trovão em um dia de sol. Após cálculos rápidos, ela estimou o patrimônio do casal em aproximadamente 8 milhões de reais. O mundo pareceu parar para os dois idosos que, poucas horas antes, eram considerados descartáveis pelos próprios filhos. 8 milhões, repetiam em pensamento, enquanto Mário se apoiava na mesa para não desfalecer. No entanto, Clarice alertou sobre a burocracia e o tempo que o processo levaria. "A gente tem tempo", declarou Dona Mercedes, com uma firmeza que brotou de suas entranhas. "A gente tem o resto da vida." Naquela noite, o sono foi profundo e reparador, embalado pela segurança de uma cama de verdade e pela ausência de preocupações com contas ou com a ingratidão dos filhos. O amanhã não era mais um abismo, mas um horizonte de possibilidades. 3 meses se passaram na rotina tranquila da Vila Esperança e, embora o dinheiro ainda não tivesse chegado, a riqueza já se manifestava na alma do casal. Mercedes encontrou alegria na costura, usando uma máquina emprestada para criar vestidos e laços de amizade com a vizinhança, sentindo-se, enfim, parte de uma comunidade que a valorizava. A utilidade social devolveu a Mercedes o brilho nos olhos que o sofrimento havia apagado. Certo dia, a pequena Isabela correu até a varanda com um pedido singelo: "Vim ver se a senhora pode ensinar minha mãe a fazer aquele ponto que a senhora fez na minha blusa." O convite aqueceu o peito da idosa, que se sentiu honrada em transmitir seu saber. "Claro que ensino." "Traz ela aqui amanhã", respondeu, percebendo que o respeito que recebia das crianças e dos vizinhos era a herança mais imediata que a vida lhe proporcionara após a tempestade. Mário também reencontrou seu propósito através do trabalho manual e da solidariedade. Ele chegou da rua suado, carregando ferramentas emprestadas por seu Antônio, e explicou à esposa que estivera ajudando um jovem vizinho. "Onde você estava?" perguntou Mercedes. "Ajudando Rafael a consertar o portão da casa dele", explicou ele, satisfeito. Ao ser questionado sobre o pagamento, Mário apenas sorriu com a sabedoria de quem conhece a verdadeira carência. "Cobrar o quê, Mercedes? O menino não tem condição e eu não vou virar as costas para quem precisa." A compaixão de Mário, inabalável mesmo após a crueldade que sofrerá, era prova viva de sua integridade. Ele continuava a ser o homem que trabalhava com as mãos e com o coração, provando que o abandono dos filhos não conseguirá corromper sua essência. Mercedes olhava para o marido com admiração renovada. Eles haviam sobrevivido ao pior e emergiam como seres humanos ainda mais nobres.
A Vila Esperança não era apenas um endereço geográfico, era o estado de espírito de quem descobre que a vida pode ser generosa quando se planta a bondade. Enquanto esperavam o desenrolar da justiça, o casal vivia cada dia com uma gratidão profunda. Eles aprenderam que ser rico não se resumia aos milhões que Clarice prometera, mas à liberdade de ser útil sem ser explorado. O diário de Mercedes, antes cheio de lamentos e sacrifícios pelos filhos, agora ganhava páginas mentais de paz e convivência harmoniosa. Eles eram os avós da rua, os conselheiros da pensão, e as figuras respeitadas que nunca mais precisariam mendigar um pingo de atenção de Ricardo ou Fernanda. A noite em Vila Esperança era silenciosa, mas cheia de vida. Mercedes e Mário sentavam-se na varanda, observando as estrelas e sentindo a presença tranquila da Branquinha. Eles sabiam que o futuro lhes reservava justiça financeira, mas a maior vitória já havia sido conquistada, a reconstrução da própria dignidade. O recomeço era real, e eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, sabendo que nunca mais estariam sozinhos, pois haviam encontrado uma família no coração de estranhos e uma força invencível dentro de si mesmos. O ambiente na pensão de Dona Rosa naquela noite era de celebração, com um aroma de frango com quiabo e feijão tropeiro perfumando o ar. Mário e Mercedes estavam cercados por amigos que a vida, em sua ironia generosa, lhes apresentará no momento de maior dor. Entre risos e conversas, Mário brincou com a esposa sobre sua dedicação aos outros. "Você é teimoso", disse ela, sorrindo. "E você é ciumenta da minha bondade", ele rebateu com um beijo na testa. A chegada da doutora Clarice, no entanto, trouxe o silêncio necessário para as notícias que mudariam tudo. Com a pasta aberta sobre a mesa, ela anunciou que a documentação das terras em Minas fora aprovada, oficializando um patrimônio de 4 milhões de reais. A alegria tomou conta do jantar, mas Mário ainda aguardava pelas ações da Móveis Império. Clarice explicou que, embora a burocracia fosse levar mais 3 meses, a empresa concordara com um adiantamento mensal para os sócios originais. "Enquanto não sai o dinheiro todo, a empresa vai depositar R$ 50,000 por mês", revelou a advogada. O espanto foi geral. Josué, o caminhoneiro que os resgatara, mal conseguia acreditar no valor. Para o casal, aquele montante não era apenas riqueza, era o resgate da dignidade que lhes fora roubada naquela estrada lamacenta. "Quando entra o primeiro depósito?", perguntou o Mário, com a voz embargada, ouvindo que a conta bancária já estava pronta para a semana seguinte. Naquela mesma noite, sob um céu estrelado e o perfume do jasmim, Mercedes e Mário refletiram sobre o futuro na varanda da pensão. O dinheiro não subir a cabeça, pelo contrário, reforçar o caráter que sempre tiveram. "O que a gente faz com esse dinheiro?", perguntou Mercedes. Mário, com a sabedoria dos anos, traçou as prioridades: pagar Dona Rosa com juros de gratidão e ajudar a comunidade. "Vamos viver dignamente. Mas sem perder a humildade, Mercedes, sem esquecer de onde viemos", afirmou ele. Eles sabiam que a fortuna apenas revelaria a essência de quem já tinha aprendido o valor do trabalho e da honestidade. Quando o primeiro depósito caiu na conta, a promessa de gratidão foi cumprida. Mário entregou a Dona Rosa um valor extra que a fez chorar, recusando inicialmente a oferta. "A senhora nos deu abrigo quando não tínhamos nada, nos deu mais que teto, deu carinho e isso não tem preço", declarou Mercedes, abraçando a amiga. Ali, ficou selado que família não é uma questão de genética, mas de escolha e proteção mútua. Com o restante do adiantamento, alugaram uma casa simples no centro, com quintal para a Branquinha e uma varanda ampla, focando no conforto básico e não no luxo ostensivo. A nova residência do casal transformou-se rapidamente em um centro de vida e aprendizado para a Vila Esperança. Mercedes abriu aulas gratuitas de costura, preenchendo as tardes com o som das máquinas e risadas de mulheres que buscavam um novo ofício ou apenas companhia. Mário, por sua vez, montou uma oficina de marcenaria no quintal, ensinando jovens desempregados os segredos da madeira. Ele não cobrava nada, o que gerava estranheza em alguns aprendizes. "Por que o senhor faz isso de graça? O senhor podia estar rico em casa descansando", questionou um dos meninos, curioso sobre a motivação daquele velho mestre. A resposta de Mário foi uma lição de vida que silenciou a oficina. "Sabe o que eu aprendi na vida, filho? Que a gente não leva nada daqui.
A gente só leva o bem que fez, explicou ele, pausando o lixamento da madeira. Para Mário, ver um jovem aprendendo a ganhar a vida honestamente valia mais que qualquer saldo bancário. O respeito dos alunos crescia cada dia, e a casa do casal tornou-se um refúgio de utilidade e afeto, provando que eles eram tudo, menos inúteis. A vida pulsava naquela varanda e naquele quintal, movida por uma generosidade que os filhos nunca souberam apreciar. 3 meses depois, a doutora Clarice retornou com a notícia definitiva: o processo das ações fora concluído com sucesso total. Saiu tudo, as ações foram regularizadas. Vocês têm acesso aos 8 milhões completos, anunciou ela, corrigindo o valor para 8,2 milhões devido aos juros por atraso. Mercedes, que regava as plantas, deixou a mangueira cair sobre os próprios pés, atônita com a cifra monumental. Mário saiu da oficina com as mãos sujas de tinta, olhando para a esposa e para a advogada, sentindo que o ciclo de provações finalmente se fechará com uma abundância que eles nunca ousaram sonhar. No entanto, o destino daquela fortuna já estava sendo traçado no coração de Mário. Ele olhou para a vida que construíram em Vila Esperança e tomou uma decisão que deixaria um legado eterno. Doutora Clarice, preciso que você faça uma coisa por mim. Quero que separe 5 milhões desse dinheiro, solicitou ele, com uma firmeza inabalável. Mercedes sorriu de imediato, pois já conhecia as intenções do marido. Eles não queriam iates ou mansões, queriam garantir que ninguém mais passasse pelo horror que enfrentaram naquela tarde de chuva. O projeto era audacioso e carregado de simbolismo, a criação de um lar modelo para idosos. Um lar para pessoas idosas que foram abandonadas pelas famílias, igual aconteceu com a gente, explicou Mário. A doutora Clarice ficou muda por alguns segundos, impactada pela nobreza do gesto. Era muito dinheiro, uma quantia que mudaria gerações de uma família, mas para Mário e Mercedes, o verdadeiro valor estava em transformar a dor em acolhimento. Eles tinham certeza absoluta de que aquele era o propósito de terem recebido tal bênção. Enquanto a advogada processava a grandiosidade da doação, o casal se abraçou, sentindo uma paz que dinheiro nenhum poderia comprar. Eles haviam sido jogados fora como lixo, mas agora usariam sua velhice para construir um castelo de dignidade para outros. A Vila Esperança ganharia um monumento à resiliência humana, e Ricardo e Fernanda, em algum lugar de suas vidas egoístas, nem imaginavam que os pais que desprezaram agora eram os maiores benfeitores da região, ricos de ouro, mas, acima de tudo, ricos de espírito. Zemini cede a decisão de Mário e Mercedes foi selada com a convicção de que encontrou um propósito maior que a própria sobrevivência. O Lar Recomeço não seria apenas um edifício de tijolos, mas um monumento à redenção de todos aqueles que foram descartados pela sociedade. Tenho certeza absoluta, afirmou Mário, com uma clareza que nem os milhões em conta poderiam comprar. Se pudermos evitar que outros velhinhos sintam o que a gente sentiu, isso vale mais que qualquer milhão. Quando questionados se o local levaria seus nomes, Mercedes negou prontamente, explicando que o nome escolhido simbolizava a segunda chance que todos merecem. Enquanto as obras avançavam e o casal vivia sua plenitude em Vila Esperança, o destino começava a cobrar a conta daqueles que os abandonaram. 6 meses após o fatídico sábado de chuva, a realidade de Ricardo e Fernanda desmoronava sob o peso da própria arrogância. No escritório de Ricardo, o contador apresentava um cenário apocalíptico de dívidas fora de controle e falência iminente. Precisamos conversar sobre a situação da empresa. Temos 2 meses, no máximo, sentenciou o profissional. Ricardo sentiu o estômago revirar, o império que ostentava estava prestes a sumir. Simultaneamente, Fernanda enfrentava o Tribunal de Ética da OAB, correndo o risco real de perder sua licença profissional devido a queixas de má conduta. A obsessão pelo sucesso sem escrúpulos havia, enfim, atingido o ponto de ruptura para ambos. Desesperados e sem saídas, os irmãos se encontraram em um café discreto para confessar suas ruínas. A máscara de sucesso caíra, revelando 2 figuras pálidas e assustadas. A gente precisa dos pais, disparou Ricardo, quebrando o silêncio pesado. Fernanda hesitou, confrontada pela memória da estrada deserta. Depois do que fizemos. Os deixamos na chuva, sussurrou ela. Ricardo, movido pela necessidade financeira mais do que pelo remorso, insistiu que não tinham escolha,
ou buscavam o perdão e o auxílio dos idosos, ou perderiam tudo o que restava de suas vidas luxuosas. A busca começou no dia seguinte, mas o que encontraram na antiga casa dos pais foi apenas o vazio e o desprezo dos vizinhos. Ao bater na porta ao lado, Ricardo foi recebido com o escárnio de quem testemunhara a partida cruel meses antes. O vizinho não poupou palavras ao ver o filho pródigo retornar apenas quando a necessidade apertou. Seus pais nunca mais apareceram. Vocês os abandonaram e agora vêm procurar porque precisam de algo, né? Questionou o homem, rindo da ironia do destino. Sem respostas e sentindo o rosto queimar de vergonha, Ricardo recorreu a um investigador particular. Uma semana depois, Valdir, o profissional contratado, jogou uma pasta sobre a mesa com a localização exata do casal, a pequena Vila Esperança. As fotos contidas na pasta do investigador eram um choque de realidade para os filhos. Mercedes aparecia costurando com um sorriso genuíno, e Mário ensinava carpintaria a jovens, exibindo uma vitalidade que parecia impossível meses atrás. Parecem felizes, murmurou Ricardo, enquanto Valdir revelava o dado mais surpreendente: o casal não era pobre. Seus pais têm heranças e investimentos. Valor total, mais de 8 milhões de reais, anunciou o investigador. Fernanda ficou pálida, sentindo o mundo girar. Os pais que eles descartaram como velhos que não serviam para nada eram, na verdade, donos de uma fortuna que salvaria a vida dos filhos num piscar de olhos. A revelação da fortuna trouxe à tona o cinismo de Valdir, que não perdeu a chance de alfinetar os clientes. Ele explicou que o casal já havia sacado o dinheiro e o estava utilizando para construir um abrigo para idosos abandonados. Eles sabiam, tremeu Fernanda. Quando abandonamos, eles já sabiam. O investigador corrigiu, dizendo que descobriram logo depois, mas a questão crucial permanecia: por que os pais procurariam os filhos que os jogaram na estrada? Ricardo, tentando desesperadamente encontrar uma justificativa moral, alegou que eram os filhos deles, mas Valdir foi implacável: vocês não têm moral para cobrar nada. A ficha finalmente começou a cair para Ricardo quando ele analisou as fotos novamente. Ele percebeu que a leveza no rosto dos pais vinha justamente da ausência dos filhos. Eles haviam se livrado de um fardo, e esse fardo eram eles, Ricardo e Fernanda. Precisamos falar com eles, decidiu Ricardo, embora o investigador duvidasse que seriam recebidos. O plano de reconciliação, movido pela ganância camuflada de arrependimento, começou a ser traçado. No entanto, naquela noite, pela primeira vez em décadas, Ricardo não conseguiu dormir e chorou, sentindo o peso real da própria desumanidade. Em Vila Esperança, o telefone tocou na casa simples e acolhedora de Mercedes. Ao atender, ela ouviu a voz que não escutava há meio ano, uma voz que antes representava seu mundo e hoje representava apenas uma cicatriz. Mãe! É você? Perguntou Fernanda do outro lado da linha. Mercedes sentiu o chão sumir por um instante, mas ao olhar para Mário, que percebeu a tensão no ar, ela recuperou a postura. O silêncio da mãe foi a primeira resposta que Fernanda recebeu, um silêncio carregado de todas as palavras que não foram ditas na tarde de sábado em que foram deixados para trás. Mário aproximou-se da esposa, colocando a mão em seu ombro para dar suporte. Ele sabia que aquele momento chegaria, pois a vida tem uma maneira peculiar de trazer o passado de volta quando o futuro parece incerto. Do outro lado, Fernanda continuava a falar, sua voz trêmula tentando esconder o interesse financeiro por trás de uma suposta saudade. A gente precisa conversar, mãe. Estamos indo para aí, disse a filha. Mercedes olhou para o marido, buscando em seus olhos a decisão final. Eles não eram mais as mesmas pessoas frágeis que entraram naquele carro, eram donos de si mesmos e de um lar que ensinava a recomeçar. O jogo, de fato, estava prestes a mudar. Os filhos, outrora os vencedores da vida, agora batiam à porta da esperança como mendigos de afeto e de recursos. Mário fez um sinal negativo com a cabeça, indicando que não seriam manipulados novamente, mas Mercedes sentiu que o lar recomeço precisava de um ato final de justiça. Ela respirou fundo e, com uma voz que exalava uma dignidade inabalável, respondeu à filha: vocês podem vir. Mas não venham procurando os pais que vocês deixaram na estrada. Aqueles pais não existem mais. Venham conhecer os donos do recomeço.
A tensão no ar de Vila Esperança era palpável quando o telefone de Dona Mercedes tocou, trazendo a voz de Fernanda em um misto de desespero e arrependimento tardio. Mãe! Mãe, é você! Clamou a filha, com a voz embargada. O silêncio que se seguiu foi uma barreira intransponível de 6 meses de dor e abandono. Mercedes não cedeu à fragilidade, sua resposta foi um eco de dignidade recuperada. Fernanda, depois de 6 meses, você me liga, rebateu a mãe, impedindo qualquer tentativa de interrupção. Para Mercedes, o que os filhos fizeram não foi um erro comum, mas uma crueldade deliberada que nenhuma desculpa apressada poderia apagar. A conversa revelou o abismo entre a nova realidade dos pais e a decadência dos filhos. Enquanto Fernanda implorava por perdão entre soluços, a pergunta de Mercedes cortou o ar com a precisão de um bisturi: você quer perdão ou quer ajuda? A filha, acuada pela falência iminente e pela perda da carreira, admitiu precisar de ambos. Contudo, a mãe foi categórica ao afirmar que eles não eram um banco para serem usados conforme a conveniência. Quando vocês nos abandonaram, descobrimos que podemos ser felizes sem vocês. Descobrimos que temos valor e descobrimos que temos dinheiro, sentenciou Mercedes, antes de oferecer um encontro presencial. Ao chegarem à Rua das Acácias, Ricardo e Fernanda foram recebidos não pelo acolhimento que esperavam, mas pelo julgamento silencioso da vizinhança. Seu Antônio, ao regar as plantas, deixou claro que a história do abandono era de conhecimento público. O suficiente para eu saber que vocês têm muita sorte deles terem aceitado receber, disparou o vizinho antes de entrar. O peso daquelas palavras fez os irmãos se entreolharem. Eles não eram apenas filhos em busca de auxílio, eram párias em uma comunidade que aprenderá a amar os pais que eles haviam descartado como lixo. A porta da casa amarela abriu-se e a figura que surgiu diante deles não era a do homem derrotado que deixaram na estrada. Mário estava ereto, com um olhar que cortava como lâmina, exalando uma soberania que Ricardo e Fernanda nunca tinham visto. Pai, exclamou Ricardo, sentindo a própria insignificância diante daquela nova postura. Mário estudou os dois com frieza, notando o terno amarrotado do filho e o semblante desgastado da filha. Entrem, ordenou ele, permitindo que o passado e o presente colidissem dentro daquela sala impregnada com o cheiro de café fresco e renovação. Dentro da casa, a ausência dos filhos era notória e dolorosa. As paredes não ostentavam mais as velhas glórias da infância de Ricardo e Fernanda, mas sim fotos de uma vida nova e vibrante. Havia registros de Mário na marcenaria e de Mercedes cercada por alunas, sorrindo ao lado de amigos verdadeiros como Dona Rosa. Era prova visual de que o mundo continuará girando e que os pais tinham aprendido a florescer na ausência daqueles que juraram ser sua única sustentação. Sentem, indicou Mário, mantendo-se de pé como um juiz diante de réus confessos. Quando Mercedes desceu as escadas, sua presença impôs um silêncio absoluto. Ela não usava os trapos da pobreza, mas um vestido costurado por suas próprias mãos, simbolizando sua autonomia. 6 meses para lembrar que tem paz, disse ela, parando no último degrau. O desespero de Ricardo transbordou em palavras rápidas e desordenadas, tentando justificar o injustificável com pedidos de desculpa que soavam vazios diante da magnitude da traição. A gente sabe que foi terrível o que fizemos. Desculpa, implorou ele, enquanto Fernanda chorava copiosamente ao seu lado. Mário, contudo, não permitiu que o sentimentalismo barato dominasse o ambiente. Sua voz saiu grossa e carregada de uma autoridade ancestral. Vocês acham que desculpa apaga o que fizeram? Questionou ele. Fernanda, de cabeça baixa, admitiu que não, mas tentou apelar para o desespero financeiro que ambos enfrentavam. Falaram de falência, de perda de licença e da solidão em que se encontravam. Era a ironia final, eles só buscaram os pais quando sentiram na pele o mesmo isolamento que impuseram aos idosos naquela tarde de chuva. Mercedes aproximou-se da filha, exigindo que ela a encarasse nos olhos. Levanta essa cabeça. Quando vocês nos deixaram numa estrada debaixo de chuva, vocês acharam que a gente tinha alguém? Perguntou a mãe, com uma raiva contida que fazia o ar vibrar. Fernanda viu nos olhos da mãe não o choro de uma vítima, mas a força de uma sobrevivente. A pergunta sobre o que os pais sentiram ao serem jogados fora como objetos inúteis ficou suspensa no ar, sem que os filhos tivessem a coragem ou a capacidade de responder com sinceridade.
O confronto de Ricardo tentou encontrar uma brecha de justificação, mas Mário interrompeu antes que a primeira mentira fosse proferida. Não, vocês não sabem, vocês não fazem ideia, porque se soubessem não teriam feito, decretou o pai. Para Mário, a ignorância dos filhos sobre o sofrimento alheio era a prova definitiva de que eles falharam em sua formação humana, apesar de todo o ouro e diplomas que os pais sacrificaram para lhes dar. Naquela sala, a fortuna de 8 milhões era o detalhe menos importante diante da falência moral que os filhos exibiam. A cena encerrou-se com os irmãos encolhidos no sofá, percebendo que o poder havia trocado de mãos permanentemente. Eles vieram em busca de dinheiro para salvar seus negócios, mas encontraram pais que já não podiam ser comprados por palavras vazias ou lágrimas tardias. A Vila Esperança tinha ensinado a Mário e Mercedes que a verdadeira herança era a paz, e eles não estavam dispostos a trocá-la pelo caos dos filhos que os traíram. O recomeço era apenas para quem tinha coragem de mudar, e Ricardo e Fernanda ainda tinham um longo caminho de lama para percorrer antes de merecerem o perdão. O silêncio que se instalou na sala da pequena casa amarela era denso como chumbo, uma barreira invisível entre o passado de glórias vazias e o presente de verdades cruas. Dona Mercedes, com a autoridade de quem renasceu das cinzas, indicou o sofá para que a conversa definitiva acontecesse. De um lado, os pais fortalecidos pela dignidade, do outro, Ricardo e Fernanda, fragmentos do que um dia ostentaram ser. Vocês sabem por que aceitamos receber vocês, questionou Mercedes, recebendo um silêncio culpado como resposta. Porque ainda somos seus pais e pais não desistem dos filhos, mesmo quando os filhos desistem deles, explicou ela, deixando claro que o acolhimento não significava um esquecimento imediato da crueldade sofrida na estrada. Ricardo tentou argumentar que buscavam apenas uma chance de consertar os erros, mas Mário, inclinando-se para frente com um olhar inquisitório, foi direto ao ponto. Ele sabia que os filhos não estavam ali por saudade, mas por terem descoberto, através de investigadores, a herança de 8 milhões de reais. A tentativa de Fernanda de negar o interesse financeiro caiu por terra diante da lógica implacável da mãe. Então, por que demoraram 6 meses? Por que só ligaram quando estavam perdendo tudo? A ausência de resposta dos filhos foi a confissão silenciosa de que a ganância e o desespero financeiro eram, de fato, os motores daquela súbita saudade. Para selar o confronto, Mário buscou na gaveta o diário de Mercedes, o registro manuscrito de décadas de renúncia. Ele revelou aos filhos que a vida inteira do casal fora um sacrifício em favor deles, detalhando cada aliança vendida e cada hora extra trabalhada para custear diplomas e luxos que os filhos passaram a considerar um direito natural. Vocês nunca perguntaram, nunca quiseram saber, apenas recebiam e achavam que mereciam, sentenciou Mercedes. Ricardo, ao sussurrar que não sabia de nada, foi confrontado com a dura realidade de que a ignorância deles fora uma escolha baseada no egoísmo, e não na falta de evidências. A tensão atingiu o ápice quando Branquinha, a pequena cabra, entrou na sala e recuou assustada ao ver os irmãos, escondendo-se atrás de Mercedes. O animal, em seu instinto puro, ainda guardava a memória do abandono. Até a Branquinha lembra, comentou Mercedes, acariciando o bicho enquanto os filhos sentiam o golpe no estômago. Mário então revelou o destino da fortuna, a construção de um lar para idosos que sofreram a mesma dor que eles. Fernanda, em prantos, percebeu que a herança não seria usada para salvar suas carreiras ou pagar suas dívidas, mas para curar as feridas que eles mesmos causaram no mundo. Quando Ricardo perguntou desesperadamente se os pais os ajudariam, o silêncio que se seguiu foi sufocante. Mercedes finalmente concordou, mas impôs condições que nenhum deles esperava. Não haveria depósitos bancários, nem quitação de processos judiciais. Vamos dar oportunidade de redenção, explicou Mário. Ele apontou para o terreno ao fim da rua, onde o lar recomeço seria erguido. A proposta era clara: se quisessem o perdão e o convívio, os filhos teriam que trabalhar lá como voluntários, sem privilégios, servindo aqueles que eles um dia desprezaram como inúteis. A pergunta de Fernanda sobre a duração desse castigo foi respondida com a severidade de uma lição de vida. Pelo tempo que for necessário. Até vocês entenderem de verdade o que fizeram, declarou Mercedes. Ricardo e Fernanda, percebendo que aquela era a única ponte que lhes restava para não perderem a alma por completo, aceitaram o desafio.
Havia uma fagulha de humildade nos olhos de ambos, algo que o sucesso financeiro jamais permitirá florescer. Mário marcou o início da obra para a segunda-feira seguinte, às 7 da manhã, sem dar espaço para atrasos ou desculpas. Ao se despedirem, Fernanda tentou um último gesto de afeto, dizendo que sempre os amou, mas que apenas esquecera de mostrar. Mercedes não respondeu com palavras, apenas com um aceno, pois sabia que o amor, a partir dali, só seria provado através de atos e suor. Quando a porta se fechou, Mário e Mercedes choraram abraçados. Perdoar não era um ato mágico, mas um processo laborioso de reconstrução de confiança. Havia, enfim, uma esperança real de que a família pudesse se tornar o que deveria ter sido desde o início, um porto de apoio mútuo e não de exploração. 3 meses se passaram e a paisagem de Vila Esperança mudou junto com os corações de Ricardo e Fernanda. O prédio do Lar Recomeço estava quase pronto, com suas paredes claras e varandas amplas projetadas para acolher o sol. Ricardo, cujas mãos antes só tocavam papéis de seda e teclados caros, agora as exibia calejadas e sujas de terra. Ele trabalhava no jardim, plantando roseiras debaixo de um sol escaldante, sem emitir uma única reclamação. O esforço físico servia como uma purgação para a arrogância que o dominara por tantos anos, transformando o homem de negócios em um homem de verdade. Dentro do prédio, Fernanda dedicava-se à organização dos quartos e ao atendimento preliminar das famílias que buscavam vagas. Ela aprenderá a ouvir histórias de abandono que esperavam sua própria conduta, e cada relato era uma lição de humildade. Ela não usava mais as roupas de grife que definiam seu status na cidade grande, usava roupas simples e confortáveis, adequadas para quem passa o dia servindo ao próximo. A transformação era visível não apenas no vestuário, mas no brilho de seus olhos, que agora refletiam uma empatia que ela desconhecia possuir. Dona Mercedes e Mário observavam de longe, com uma satisfação silenciosa. O Lar Recomeço estava cumprindo sua missão antes mesmo de abrir as portas oficialmente, pois o primeiro recomeço acontecerá dentro de sua própria família. Eles sabiam que o caminho para a cura completa ainda era longo, mas ao verem os filhos suados, cansados e dedicados a algo maior que eles mesmos, tiveram a certeza de que os 8 milhões de reais foram o melhor investimento de suas vidas. A placa da inauguração, ainda coberta, guardava a promessa de um futuro onde a velhice seria honrada e o arrependimento, enfim, transformado em amor. A redenção de Fernanda não veio através de palavras, mas do cansaço físico que ela nunca imaginou suportar. Dentro do prédio, ela pintava as paredes do último quarto, com respingos de tinta no cabelo e nas roupas velhas, sentindo cada músculo do corpo protestar. Ela, que sempre viveu cercada de luxos e facilidades, agora descobria o valor do suor. Mas o esforço físico era apenas o cenário para algo mais profundo, o exercício de ouvir. Ao escutar seu Benedito, Dona Aparecida e seu Valdemar, Fernanda e Ricardo confrontavam, em cada relato de abandono alheio, o reflexo cruel de suas próprias escolhas. Cada história de um idoso deixado para trás era um espelho que não permitia desvios. No jardim, Ricardo enterrava as mãos na terra, cuidando das roseiras sob o olhar atento de seu Benedito. O velhinho de 82 anos, que carregava no sorriso a luz que seus próprios filhos tentaram apagar, sentou-se por perto para observar o trabalho. "Essas rosas vão ficar lindas?" perguntou ele, buscando conexão. Ricardo, limpando o suor da testa com o braço sujo, confirmou com humildade. O idoso explicou que escolhera morar ali porque vira em Mário e Mercedes pessoas que transformaram a dor em amor. "Seus pais são pessoas especiais, menino", afirmou o senhor, fazendo a garganta de Ricardo apertar com o peso da consciência. A sabedoria de seu Benedito foi mais profunda do que qualquer sermão jurídico ou financeiro que Ricardo já ouvirá. Quando o idoso perguntou se ele estava aprendendo algo ali, o filho admitiu sua falha profunda. "Aprendi que fui um filho terrível", confessou, com a voz embargada. A resposta do velhinho, contudo, trouxe uma misericórdia inesperada: "Não. Você foi um filho perdido, mas agora está se encontrando." Ricardo precisou virar o rosto para esconder as lágrimas, percebendo que, naquele canteiro de obras, ele estava finalmente reconstruindo os alicerces de seu próprio caráter. Enquanto isso, no interior do edifício, Fernanda terminava a pintura quando foi abordada por Dona Aparecida.
A senhora de cabelos brancos elogiou o capricho da jovem, mas foi além das aparências. Quando soube que os filhos de seu Mário e Dona Mercedes iam trabalhar aqui, achei que era punição, que vocês estavam sendo forçados. Mas vi algo diferente em vocês. Vi gente que realmente quer mudar, revelou a idosa. Fernanda, paralisada com o rolo de pintura na mão, duvidou se seu esforço seria suficiente para apagar o passado, mas recebeu o conforto de que o arrependimento verdadeiro brilha nos olhos. Dona Aparecida abraçou Fernanda, permitindo que a advogada chorasse tudo o que guardara durante os meses de isolamento e trabalho duro. Naquela tarde, o ciclo de construção física chegava ao fim. Mário e Mercedes chegaram para a vistoria final, acompanhados por doutora Clarice e os amigos de Vila Esperança. O engenheiro, com um sorriso de dever cumprido, entregou as chaves nas mãos calejadas de Mário. Está pronto. Pode inaugurar quando quiser, anunciou ele. Mário segurou o metal frio das chaves com uma emoção que transbordava, sentindo que cada centavo dos seus milhões fora bem empregado. Mercedes decidiu que a festa de inauguração aconteceria no sábado seguinte, um evento que marcaria não apenas a abertura de um prédio, mas o nascimento de uma nova comunidade. Ao ver Ricardo e Fernanda saindo do prédio, sujos de terra e tinta, ela notou algo que o dinheiro nunca pudera comprar para eles: a paz. Mãe, pai. A gente terminou tudo o que tinha para fazer. Viram? Perguntou Ricardo, hesitante. Mário quis saber como ficará o resultado do trabalho dos filhos, e Fernanda, com uma sinceridade que antes não possuía, garantiu que era um lugar onde qualquer pessoa desejaria morar. Orgulhosa da transformação dos filhos, Mercedes convidou-os para entrar e ver um detalhe especial. Entrem com a gente. Quero mostrar uma coisa, disse ela, conduzindo o grupo até a sala principal de convivência. No centro do salão, um quadro enorme estava coberto por um tecido pesado. Mercedes explicou que a obra seria revelada oficialmente na inauguração, mas queria que a família e os amigos próximos tivessem a primazia da visão. Ao puxar o pano, uma pintura vibrante surgiu, retratando um casal de idosos sorrindo sob a chuva, sob um arco-íris imenso que cortava o céu cinzento. Abaixo da pintura, uma placa dourada trazia uma mensagem que servia de testamento para a jornada do casal. Ricardo leu em silêncio as palavras que falavam de refúgio, família e amor. Dedicado a todos os que foram abandonados, mas encontraram força para recomeçar. Que este lar seja refúgio, seja família, seja amor. Em memória da dor que nos trouxe aqui em celebração da esperança que nos mantém, dizia o texto. Ele percebeu, com um nó na garganta, que não havia menção aos nomes dos pais ou aos erros dos filhos. O lar recomeço era maior do que a biografia individual de cada um, era uma ideia de redenção coletiva. A ausência dos nomes de Mário e Mercedes na placa mostrava que o ego não tinha lugar naquele projeto. Eles não buscavam monumentos para si mesmos, mas um porto seguro para os outros. Ricardo e Fernanda entreolharam-se, sentindo o peso daquela generosidade silenciosa. Eles entenderam que a herança dos pais não era apenas o dinheiro no banco, mas a capacidade de perdoar o imperdoável e construir beleza a partir dos destroços. O prédio estava pronto, as paredes estavam pintadas e o jardim florescia, mas a maior obra concluída ali foi o restauro do vínculo familiar, ainda que por fios delicados. Naquele momento, na sala ampla e perfumada com o cheiro de tinta fresca e esperança, o silêncio era de reverência. Mário abraçou Mercedes, e por um instante, o tempo pareceu parar. A estrada de lama e chuva ficará definitivamente para trás, substituída pelo chão firme de Vila Esperança. Ricardo e Fernanda, antes motores da destruição, agora eram parte do alicerce daquele abrigo. A inauguração no sábado seria apenas o rito formal, pois, em seus corações, o lar recomeço já havia aberto as portas e acolhido os primeiros moradores, os próprios filhos que voltaram para casa. O silêncio que se seguiu à revelação da placa foi preenchido apenas pelo som da respiração pesada de Ricardo, que sentiu o mundo girar sob seus pés calejados. Mãe, pai, disse ele, com a voz embargada e os olhos fixos no chão. A gente não merece isso, não merece o perdão de vocês. Mário, mantendo a postura firme de quem encontrou a paz após a tormenta, concordou sem hesitar, fazendo o coração do filho afundar. Vocês não merecem, mas a gente não está dando porque vocês merecem.
A gente está dando porque a gente escolheu perdoar, afirmou o pai, ensinando que a misericórdia é um ato de quem doa, não de quem recebe. Dona Mercedes completou o pensamento do marido com a sabedoria de quem transformou cicatrizes em ensinamentos. Perdoar não é esquecer. É decidir que a mágoa não vai mais controlar nossa vida, explicou ela, enquanto Fernanda caía de joelhos, vencida pelo peso da própria consciência. Entre soluços, a filha implorou por perdão por cada dia de indiferença, por cada palavra ríspida e pelo abandono cruel naquela estrada chuvosa. Mercedes abaixou-se e segurou o rosto da filha com as mãos que tanto trabalharam por ela. Filha, você acha que a gente não sabe que vocês estavam quebrados quando vieram aqui? Perguntou, revelando que a redenção dos filhos foi construída no suor dos últimos 3 meses. A proposta de Mário e Mercedes, contudo, não envolvia facilitar a vida financeira dos filhos, mas sim resgatar o caráter deles. Queremos que vocês sejam parte desse projeto. Não como funcionários, mas como família, explicou Mercedes. Quando Fernanda questionou como resolveriam as dívidas e a perda da licença profissional sem o dinheiro da herança, Mário foi implacável e justo. Vocês vão resolver sozinhos, do jeito honesto, trabalhando, economizando e reconstruindo. Não vamos dar dinheiro, mas vamos dar algo melhor, propósito, sentenciou o pai, definindo que a verdadeira herança seria a oportunidade de se tornarem pessoas de valor. No sábado da inauguração, Vila Esperança parou para celebrar o nascimento do Lar Recomeço. A praça estava repleta de rostos conhecidos, Josué e sua família, Dona Rosa com seu bolo monumental, e seu Antônio com flores que simbolizavam a nova estação. Mário subiu ao palanque e seu discurso ecoou como um manifesto de resiliência. Esse lar nasceu da dor, de uma noite de chuva e de um abandono. Mas descobrimos que o fim pode ser apenas o começo de algo maior, declarou ele. Ao seu lado, Mercedes segurava sua mão, sendo o pilar silencioso que sustentou toda aquela jornada desde o acostamento da estrada. Mário continuou seu discurso, emocionando a todos ao explicar que o lar era para os esquecidos, para provar que a vida não acaba quando alguém desiste da gente. Para a surpresa de Ricardo e Fernanda, o pai os incluiu publicamente na história. Quero agradecer aos meus filhos, que erraram feio e nos machucaram, mas que tiveram coragem de voltar e trabalhar duro para se redimir, disse ele. Mário enfatizou que é fácil desistir de quem falha, mas a verdadeira nobreza reside em oferecer a chance do recomeço. Fernanda chorava sem disfarces, enquanto Ricardo tentava, em vão, manter a compostura diante daquela demonstração de amor incondicional. Dona Mercedes pegou o microfone para encerrar a cerimônia com uma lição que Vila Esperança jamais esqueceria. A verdadeira herança não é dinheiro nem propriedade. É o que ensinamos com nossa vida e aprendemos com nossos erros, afirmou ela, olhando fixamente para os filhos. Ela confessou que a decisão de não entregar a fortuna aos filhos foi o maior ato de amor que poderiam ter tido. Decidimos deixar algo melhor, exemplo, lição e amor verdadeiro, concluiu. A festa que se seguiu foi um banquete de dignidade, onde os primeiros idosos entraram em sua nova casa com a honra que lhes fora negada por tanto tempo. Ao cair da noite, quando o barulho da festa silenciou e apenas a família Souza permaneceu na varanda, a realidade dos fatos voltou à tona. Ricardo admitiu, com uma calma que antes não possuía, que eles realmente não tinham mais nada, a empresa falira e Fernanda perderá o direito de advogar. Tem sim, corrigiu Mercedes prontamente. Tem família, tem propósito e tem dignidade. Isso vale mais que qualquer fortuna. Mário acrescentou com um sorriso que o trabalho no lar seria constante e exigiria o máximo de todos eles. A pobreza material dos filhos era agora o solo fértil onde cresceria uma nova integridade. Fernanda, aceitando sua nova missão, prometeu trabalhar no lar recomeço pelo resto da vida se fosse necessário para provar sua mudança. No entanto, Mercedes mostrou que o objetivo não era o castigo eterno, mas a cura. É até vocês se encontrarem de verdade, até reconstruírem suas vidas do jeito certo, explicou a mãe. Um momento de maior simbolismo ocorreu quando Branquinha, a cabra que presenciara o abandono, aproximou-se de Ricardo e permitiu que ele a acariciasse. Até a Branquinha perdoou, brincou Mário, arrancando risadas sinceras daquela família que, finalmente, voltava a se reconhecer.
A risada que ecoou na varanda naquela noite era diferente de todas as outras. Não era a risada da arrogância ou da falsa felicidade das redes sociais, mas a risada da alma lavada pela verdade. Eles entenderam que a família perfeita não existe, mas a família que erra, aprende e perdoa é indestrutível. Ricardo e Fernanda olhavam para os pais não mais como pesos ou fontes de recursos, mas como gigantes de caráter. O Lar Recomeço já estava funcionando plenamente, e seus primeiros moradores resgatados haviam sido justamente aqueles que, meses antes, dirigiam o carro da discórdia. Dignidade, como Mário e Mercedes provaram, não se mede pelo saldo bancário, mas pela capacidade de levantar após a queda e estender a mão a quem também tropeçou. A história que começou com chuva e desespero em uma estrada deserta terminava sob as estrelas de Vila Esperança, com uma família reconstruída sobre os pilares do esforço honesto. O Lar Recomeço era agora uma realidade vibrante, um refúgio para idosos e um santuário para a alma de dois filhos que descobriram que a maior fortuna do mundo é poder olhar nos olhos dos pais e sentir-se, finalmente, em casa.